Salve, rapaziada, beleza? Acabou de acabar, agora há pouco, Corinthians e Botafogo do Rio de Janeiro, lá no Engenhão. E a gente tem muita coisa pra falar e eu tenho que dar o braço a torcer quando as coisas acontecem pro bem do Corinthians, né? Eu que faço alguns vídeos aqui na internet, sempre falando mal do Dorival, nunca gostei do Dorival, sempre vi ele com um cara com uma outra característica que eu acho que não é a do Corinthians, mas é, achei muito legal o segundo tempo do Corinthians, tá? A gente vai comentar sobre isso. Lógico, vou criticar o Dorival porque eu acho que ele tomou a decisão errada no primeiro tempo, com a escalação inicial do time e tudo mais. Mas a gente vai falar um pouco do jogo, vai falar um pouco dessa escalação. Um ótimo resultado para o Corinthians no Rio de Janeiro. Não é se contentar com pouco, eu acho que pelas circunstâncias e a decisão que a gente tem na quarta-feira, eu acho que foi um ótimo resultado para o Corinthians e a gente vai falar tudo sobre isso aqui no canal. Mas antes, deixa o like se você curte o nosso conteúdo. Tá eu e o Vitinho sempre postando conteúdo para vocês aqui. A gente é um hobby nosso, né? Porque a gente hoje não ganha nada com isso. E o Vitinho tira o tempo dele, ele trampa, eu também, e a gente tira o nosso tempo para fazer um videozinho aqui legal no canal. A gente tenta fazer o melhor, por isso, se você curte, deixa o like, é de graça. Se inscreva aqui também no canal para a gente crescer cada vez mais. As nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. A gente tem uma rede social própria para o Rivais Sem Treta, que não é o nosso quadro. A gente faz o Rivais Sem Treta quando é eu e o Vitinho, porque a gente quer colocar situações opostas aí para um corintiano como eu e um palmeirense como ele. Então a gente vai fazer vídeo talvez na segunda-feira pro Rivais Sem Treta. Vai ter muito vídeo por conta do Corinthians e Palmeiras, o derby que vai ter na Copa do Brasil. Então já se inscreve aí, deixa o like e comente aí se você acha que tem alguma coisa que tem que melhorar. Talvez o microfone não esteja bom ou talvez alguma coisa não esteja boa, a imagem não tá boa ou algum tipo de assunto que é melhor abordar, mostrar na tela. Deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar melhorar sempre. Bora falar desse Corinthians e Botafogo, porque o primeiro tempo foi desesperador, né? Contando um pouco do resumo da partida. Primeiro tempo desesperador, o Dorival teve a péssima decisão para mim, que foi de poupar por conta do derby, tá? Eu tenho algumas coisas para ponderar nesse sentido e eu quero saber se vocês concordam comigo. Cara, assim, poupar para quarta-feira, beleza, é prioridade, mas é, mesmo que eu venha com argumento aqui e falar, gente, mas não é certeza de vitória com o time titular na quarta-feira. O Dorival pode rebater falando assim, mas eu tenho que estar com o time melhor e mais bem fisicamente. E aí eu posso rebater com a informação e a situação que a gente tem que o Corinthians ficou um mês sem jogar, quer dizer, 15 dias sem jogar, todo mundo de férias descansando, cada um foi para alguns países, viajou e tudo mais, e 15 dias treinando, gente, sem jogo. Então, assim, faz quantos jogos aí que o Corinthians, depois da Copa do Mundo de Clubes, uns quatro? Eu tô esquecendo, três ou quatro? Bom, enfim. Cara, não é tanto jogo assim, entendeu? Pra você dar o argumento de que você tem que poupar pra quarta-feira, né? Eu não acho que é viável. Ele, acho que, se eu não me engano, eu vi pouco da entrevista coletiva, porque eu não gosto de ver a coletiva do Dorival Júnior, mas ele falou, acho que ele tem que respeitar o que a medicina fala. Cara, eu acho assim, era um jogo importante. Eu vou ser bem sincero, se fosse um jogo contra o Sport, ou até mesmo um Mirassol mesmo, um Bragantino, sabe? Um jogo mais tranquilo, por exemplo, um Fortaleza em casa, na Neoquímica Arena. Cara, eu acho que não tem problemas. Pode entrar com reserva numa boa. Desde que os caras corram, eles conseguem tirar 1-0 ali, entendeu? Não passar vergonha, né? Desde que corra. Agora, o Botafogo é um dos melhores times do Brasil, né? Não diria que é o melhor time, porque teve saídas importantes aí o Botafogo, mas a gente sabia que ia ser um jogo duro, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente sabia da dificuldade e ainda mais jogando no Engenhão que ia ser jogar com o Botafogo. Cara, o Botafogo, por mais que jogou defensivamente, mas ganhou
do PSG. Por mais que jogou recuado, mas ganhou do PSG. Fez jogo duro, mostrou futebol, entendeu? E vem mostrando futebol contra os grandes. E a gente sabia que o Botafogo corre diferente. O Botafogo tem um jeito uma dinâmica de jogo muito diferente do Corinthians, né? Que ainda tá em construção com o Dorival, se é que tá em construção, não sei mais, né? Mas assim, eu achei muito errada a decisão do Dorival em querer entrar com um time alternativo, sendo que e saberia que ia ser um jogo duro. Se eu até concordaria com ele se, tipo assim, vou entrar com o time alternativo e não importa se eu tomar 6 gols, eu não vou colocar Memphis, Yuri, eu não vou colocar os caras. Porque eu quero o time alternativo, eu quero que os caras cheguem frescos contra o Palmeiras. Você ia falar, beleza, cara. Beleza, sem problemas. Mas aí você não entende a estratégia do Dorival, porque que adianta você entrar com os caras. É, entrar com os caras reservas, 45 minutos. Aí você vê que vai tomar uma goleada de 8. Aí você fala: não, preciso fazer alguma coisa. Eu vou precisar botar Bidon, o Memphis, o Yuri, o Mateuzinho. Então, assim, não poupou. Ele não poupou, porque o Corinthians jogou numa intensidade muito alta. No segundo tempo, jogou melhor que o Botafogo. Teve mais chances de ganhar. O Yuri saiu mancando, ele podia ter se machucado. Então, assim, a teoria de vou poupar não funciona. Não funciona porque você tá tomando uma goleada. Você tá tomando um chocolate dos caras. O Corinthians não viu a cor da bola. E mesmo não vendo a cor da bola, ainda teve uma grande chance com o Bahia. Que assim, ó, vou falar outro assunto também, mas, cara, a base do Corinthians é cansativa. É chato demais falar da base do Corinthians, porque uns defendem e tem pessoas como eu que critica, mas é cansativo. É cansativo porque a base do Corinthians não dá frutos. E a questão e a questão não é de ter paciência com os caras, beleza. O Bidon é um baita de um jogador, eu acho que ele tem futuro, tem algumas coisas pra melhorar que eu não suporto nele, mas assim, você vê que tem um futuro ali, pega o Choca, mas cara, você vê que falta vontade. Você vê o Léo Maná jogando hoje, é desesperador ver o Léo Maná jogar, gente. Ele não é jogador profissional, não é. É de uma, assim, com todo respeito, cara, mas é de uma burrice jogando bola. Cara, quem somos nós? Assim, a gente joga brincando, society. Eu joguei um tempinho jogo de campo com o time, quase como se fosse várzea. Joguei e jogava de lateral, não mais agora porque eu tô, né? Mas jogava de lateral, cara. E, é, cara, tem coisas que, lógico, a gente é um nível. Se o Léo Maná fosse jogar com a gente, ia ser o melhor disparado, ia dar chapéu, carretilha, fazer gol de bicicleta. Mas, cara, a questão não é essa. A questão é que, assim, tem coisas que é de uma burrice, cara, jogando bola, sabe? Virar as costas pra jogada, cruzamento, ele ali assim, ó. Aí o cara vai cabecear aqui, ele tá aqui, ó. Gente, sabe? Tem fundamentos que. E o medo, o que me irrita mais é o medo, cara. Você é um jogador da base, você. Não tem problema você errar. Os caras têm que entender que jogador da base não tem problema errar. Não tem. Os caras passam pano pra erro. Porque você vai falar: o moleque é novo, o moleque tá nervoso. Então faça algo diferente. Não faça coisas ou coisas piores ou iguais do que o cara que tá jogando como titular ou não importa o reserva, faz uma coisa diferente, tenta algo diferente. Eu tenho certeza que se o Léo Maná pegasse uma bola na ponta, tocasse de primeira, fizesse uma tabelinha, dava uma meia-lua, tenta um cruzamento, mas errou o cruzamento. Cara, a torcida ia apoiar, a torcida ia falar, mano, esse moleque tem futuro. Sabe, tentar algo diferente, tentar um cruzamento, tentar uma virada de jogo. O cara não. É impressionante como o Léo Maná, além de burro, ele é muito limitado. Ele é muito limitado. Ele não é jogador de futebol, entendeu? Ele não é. Não tem como. Ele, assim, dos que subiu da base, ele é disparado o pior. E não só o pior em qualidade, ele é o pior em atitude. Porque pelo menos o Kaique, quando ele teve a oportunidade, ele tentou uma jogada ali, uma jogada aqui. E eu gosto disso, cara. Quando o Wesley subiu pro Corinthians, a galera reclamava que ele fazia muita firula. Mas é isso mesmo. O cara tem que fazer firula. O cara tem que ir pra cima. Lógico, não, o Wesley exagerava, ele era burro algumas vezes. E a gente reclamava porque ele queria fazer firula no meio-campo da defesa, né? Do meio-campo pra trás. E às vezes ele armava contra-ataque pros caras, ou ele perdia a bola, isso. Aí não. Mas, pô, você dá um tapa na frente,
tentar uma meia-lua, tentar um cruzamento diferente, um passe diferente, uma enfiada de bola, entendeu? O jogador pedindo livre. Teve uma hora que o Bidon tava pedindo. Que Bidon? Era o. Quem que era, cara? Era o Bahia ou o Carrilho? Putz, é que eu não lembro quem que era, mas tinha alguém na ponta ali, na ponta direita, pedindo bola desesperado pro Maná. Ele recebeu, aí ele. Porque tinha um cara na frente dele. Aí ele ficou meio assim, ó. Tipo, toco ou não toco? E ele tocou pra trás. Gente, pra fazer isso, deixa o Félix Torres, entendeu? Não precisa do Léo Maná. Então, assim, o que mais me irrita nos caras da base é um medo. Cara, você é da base, você tem que jogar como se fosse a sua última partida no profissional. É a minha única chance. Mas não, os caras não entram com essa mentalidade de minha última chance, minha única chance, é uma chance na vida. E olha que o Léo Maná teve chance, hein, gente? Já teve chance. E não dá pra ter Léo Maná, mas o Corinthians, ele é simplesmente bizarro. Ele é simplesmente bizarro. O jeito dele jogar é preguiçoso. Cara, não dá. Uma partida ok do Choca, né? Ele acabou dando assistência pro Memphis, mas eu acho que ele começou mal, como o time inteiro. Segundo tempo ele cresceu. Partida ok do Kaká. Kaká não, assim, não vem comprometendo, tá ótimo. O Andilleri começou de forma desastrosa, melhorou no segundo tempo. Ainda mais com a entrada do Bidu no lado esquerdo. Ele só se preocupou com a defesa, o Andilleri. Então, ele jogou bem melhor, tal, mas começou de uma forma lamentável. O Ranieri, o primeiro tempo também não existiu, ele não pegou na bola. Segundo tempo foi maravilhoso. O Carrilho, primeiro tempo não existiu, segundo tempo foi muito bom. O Charles, eu não teria tirado ele, né? Quando o Dorival tira o Charles, na minha cabeça eu falei, pô, devia ter tirado o Ranieri, porque ele não tocou na bola. Mas, beleza, ainda bem, porque o Ranieri jogou bem. Ainda bem que eu não sou técnico. O Charles saiu. Mas o Charles é aquela coisa, né? Ele é limitado, mas pelo menos ele entrega na raça. Ele dá os carrinhos dele e tal. Mas enfim. O Bahia, lamentável, né? Assim, mas é moleque de base, é o primeiro jogo como profissional de titular, né? Então vou passar pano, mas o gol que ele perdeu. É isso que eu falo. Falta. Os outros. Você vê os caras dos outros times entrando. Você vê tanto no Palmeiras, até no Fluminense. Você vê que os caras entram com sede. Os caras batem de primeira. Os caras tentam algo diferente. Entendeu? E o Corinthians teve essa fase. Eu lembro quando o Pedrinho foi lançado no Corinthians. Eu já me irritei muito com o Pedrinho, mas ele era muito ousado, cara. Tem um gol contra o Palmeiras que ele dribla no meio campo ali, cara, com uma ousadia. Ele dá dois cortes secos. Teve aquele lance, acho que é contra o Atlético Mineiro, né? Ou contra o Botafogo. Acho que é Botafogo, aquele lance icônico que ele dá o chapéu. Era ousado, entendeu? Fazia as coisas diferentes, cara. É isso, é isso. Você não precisa ser um gênio da bola, só faça algo diferente. Thales Magno, peso morto, né? Melhorou quando o Memphis e o Yuri entrou. Melhorou, parou de fazer besteira. Mas, mesmo assim, muito pouco, né? Pro cara que custou o que custou. E o Romero não existiu, né, gente? Vamos falar a verdade. O Romero não existiu. O Corinthians estava sofrendo no primeiro tempo e veio umas 2 ou 3 bolas pro Romero que era só sustentar, ganhar uma faltinha, ganhar um tempo, dar um tapa. Não, ele não conseguiu. Então, lamentável o Romero. Não vi ele no jogo praticamente. Então, assim, o Dorival, primeiro tempo, péssimo com todas as escolhas que eu falei e o time que ele escalou, né? Vem o segundo tempo, Dorival bate o desespero e aí ele coloca a cavalaria, né? Sai Léo Maná, entra Mateuzinho, saiu o Charles, entrou o Bidon, saiu o Bahia, entrou o Memphis Depay e saiu o Romero, entrou o Yuri Alberto. Cara, o time do Corinthians foi, assim, totalmente diferente. Um time muito melhor, muito mais dinâmico e dá a impressão que o Memphis ele gosta de jogar com o Yuri, entendeu? O Memphis, mesmo com a preguiça, mesmo assim, não falo que é preguiça, porque assim, se você acha, eu já falei isso várias vezes, tanto aqui como no Twitter eu falo, se você acha que o Memphis vai correr 300 jardas, driblar meio mundo e fazer o gol, esquece, cara. A gente não contratou esse jogador. E aí, quando na melhor fase do Memphis, ele também não era esse jogador. O Memphis não vai correr. Ele não vai correr. Mas o Memphis, ele tem que ter o mínimo, né? Saber pegar um domínio certo, saber sustentar bem, né? Um pivôzinho ali na intermediária, ou girar em cima do marcador.
e dar os passes bons que ele dá e fazer gol, né? A finalizar, tentar chutes de longa distância. E parece que com o Yuri em campo, ele estava muito melhor, muito mais leve, o Memphis Depay, fazendo isso com até uma certa tranquilidade. Depois que ele fez o gol, cara, você pode ver, depois que ele faz o gol, ele dá 2 pedaladas no meio campo, já vira o jogo lá do outro lado pra direita pro Mateuzinho. Ele deu um corte seco de letra, sofreu a falta. Cara, o Memphis parece que deu um ânimo. E a gente espera isso, acho que foi muito bom pra gente. A gente espera isso na quarta-feira, né? Que ele seja esse jogador aí. Boa partida no Memphis, principalmente com o Yuri. E uma coisa que eu observo, que dá pra observar bastante: o Yuri, pela energia que ele tem, ele toda hora fica, que nem pra pressionar, ele toda hora fica chamando o Memphis. Ele fica toda hora com a mão assim, chamando o Memphis. E eu acho que isso é bom, né? Você vê o Thales Magno e o Yuri, eles não são dessa, né? Eles fazem o deles lá, que é mal feito, mas eles fazem o deles ali. E fica por isso, né? Eles não contagiam os outros. O Yuri já contagiou bastante. Apesar do gol perdido do Yuri, baita partida do Yuri Alberto. Pra quem tá voltando, explosão, deu uns bons dribles, fez uma jogada com o Memphis lá, que o Memphis deu passe pra ele de primeira, ele cortou pra direita, chutou no meio do gol ali, perdeu o gol, é claro, mas, cara, eu prefiro ele perdendo o gol e trazendo essa energia pro time do que sem ele, entendeu? A gente já teve experiência e eu acho que o corintiano tem que aprender com isso. Eu tenho certeza que se bater uma má fase no Memphis, ele vai. No Yuri, ele vai ser criticado, vai ter gente xingando, vai ter gente aí, ó. Vocês dão moral pra Bagre. Cara, crítica sempre vai existir, no Twitter ainda tem. É cansativo, é. Mas fazer o quê? Mas eu quero que vocês, muitos, pelo menos a galera que me assiste, as poucas pessoas que me assistem, pelo menos entenda, cara. O Yuri, mesmo na má fase, mesmo ele perdendo gol, é melhor ter o Yuri do que um centroavante parado ali que não faz nada, entendeu? Até mesmo é melhor ter o Yuri do que o Memphis Depay sozinho lá na área, entendeu? Então, assim, o Yuri dá um dinamismo no time, ele cria chances, ele abre espaço e ele não abre espaço só para ele criar chance, tá? Ele abre espaço pro Memphis criar chance. Quantas vezes, todo esse tempo que o Yuri tava fora, quantas vezes você via o Memphis recebendo boas bolas, sem o Garro ainda, mesmo com o Garro, mas quantas vezes a gente viu ele recebendo na intermediária a bola? Mas sabe por que que ele recebe bola na intermediária? Porque o Yuri tá atacando espaço. Porque o Yuri, ele ataca o buraco e mesmo que ele não receba a bola por estar impedido alguma coisa, mas o cara que tá ali congestionando, ele vai seguir o Yuri e vai dar espaço pro Memphis Depay. Então eu prefiro o Yuri perdendo gol ou numa má fase no time, porque vai potencializar mesmo assim os outros. Ele vai dar espaço pro Memphis chegar, ele vai dar espaço pro Garro chegar, ele vai dar espaço pro Bidon. Gente, há quanto tempo você não viu o Bidon dentro da área finalizando forte? Você acha que é por que aquilo lá, gente? Porque tem gente movimentando no ataque e esse cara é o Yuri. E aí criou uma boa chance ali com o Bidon. E assim, o Corinthians tinha que ter vencido esse jogo. Não era obrigação? Não era. Não tô louco da vida com o Dorival por ter empatado com o Botafogo no Engenhão. Foi um baita resultado. Mas o Corinthians merecia ter ganhado esse jogo. Perdeu o gol com o Yuri, é verdade. Teve um lance do Carrilho que, cara, ali era gol, certeza. Outra chance criada pela movimentação do Yuri Alberto, que ele recebeu a bola longa, foi conduzindo, cortou para a direita, tocou no Carrilho, o Carrilho era só devolver no Memphis que ele ia encher o pé no gol sozinho, ele e o John. O Carrilho deu um passe ridículo pro Memphis, que obviamente ninguém chegaria naquela bola. Então, outra chance criada pelo Yuri Alberto. E é isso. O Corinthians teve chances, foram chances mais claras do Corinthians. Era para ter ganho esse jogo, certeza que era para ter ganho esse jogo, pelo que jogou no segundo tempo, criou chances, mas estamos bravos porque perdeu o gol? Não. Não, acho que o Corinthians fez uma boa partida, méritos pro Dorival, se ele mexeu taticamente eu não vi, mas eu acho que foi mais méritos do Yuri Alberto do que do time e do Dorival. Mesmo assim, não importa. Lembra que eu falei para vocês num vídeo aqui? Eu falei que para mim o trabalho do Dorival é pautado nos títulos que ele tem de estrelas que ajudaram ele a ganhar as coisas.
Eu não vejo muito mérito no Dorival, eu vejo só o mérito dele ser um paizão, dos caras correrem por ele, porque ele. Mas taticamente, eu não vejo muito mérito no Dorival. Eu acho que até de formação, ele é muito parecido até com o Mano Menezes. E, assim, eu não vejo muita diferença em questão tática, tá? Mas o Dorival sempre, na minha opinião, tá? Ele sempre foi pautado a caras que jogaram por ele, né? Que fizeram algo espetacular em jogos importantes. E eu dei o exemplo do Lucas no São Paulo, o próprio o Arrascaeta, o Gabigol no Flamengo, o Pedro, né? Obviamente o Pedro. E, é, e outros, historicamente, outros momentos do Dorival também, né? E eu acho que pode ser, às vezes o Yuri é esse cara pro Dorival. O Yuri, o Garro Memphis, né? Mas assim, o Yuri talvez seja esse cara pro Dorival. E se o Dorival controlar bem a zaga e deixar esses caras jogarem por ele, né? Deixar o Memphis fazer a dele, deixar o Yuri fazer a dele, deixar o Garro fazer a dele, quem sabe a gente até tem alguma chance de crescimento na temporada. E eu não tô nem falando de título, eu só tô falando de pelo menos eliminar os Palmeiras, os porcos, na quarta-feira, né? Nas 2 quartas-feiras, mas pelo menos eliminar o Palmeiras e dar um ânimo, um gás, porque assim, o Corinthians tá com 21 pontos. Vamos colocar a tabela aqui. Tá vendo um pouco a nota da partida, né? Vamos colocar aqui. Hoje o Corinthians está em oitavo com 21 pontos. É verdade que o Corinthians tem 17 partidas. Se você comparar com, olha aqui, ninguém tem 17. Só o Santos, não, Vitória tem 17. O resto, tudo com 15 e 14. Então, assim, a gente hoje está confortável na oitava posição, mas pode ser que esses caras aqui, né? Passem o Corinthians. Se o Corinthians pare ali em 12º, entendeu? Mas não é uma pontuação ruim em comparação assim. Não acho que o Corinthians vai lutar para cair, entendeu? Já tá com 21 pontos, então é um bom sinal, né? Mas eu acho que se o Corinthians eliminar o Palmeiras na quarta-feira, na Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians tem grande chance de dar um ânimo nessa temporada e aí beliscar uma Libertadores, entendeu? Uma pré-Libertadores, que eu acho que é realisticamente falando, se existe essa palavra, né? Realisticamente falando, mas é a coisa mais provável pro Corinthians, assim, palpável na temporada, né? Agora, se vier o título, porque o Dorival é copeiro na Copa do Brasil, maravilha, né? A gente não vai reclamar. Mas vou dar esse mérito pro Dorival, o melhor tempo que o Dorival fez pelo Corinthians e fiquei feliz. Eu acho que todo mundo deu um ânimo pra quarta-feira. Todo mundo já tava cabisbaixo, achando que ia tomar uma goleada, um amasso hoje. E ia tomar mesmo pelo primeiro tempo. Mas achei interessante o segundo tempo do Corinthians. Se os caras estão correndo, estão com essa vontade. É o segundo jogo. Achei legal porque o jogo passado a gente gostou contra o Cruzeiro da atitude do Corinthians de correr, né? De ter raça, correr. E nesse segundo tempo, agora contra o Botafogo, o Corinthians teve a mesma atitude. Então, se é um sinal bom, eu quero acreditar. Se é o lúdico, eu quero acreditar. Então, se o Dorival vai propor isso pro time, se os caras vão correr por ele, se é isso mesmo, cara, então vamos que vamos, Dorival, tô nem aí. Mesmo se não ganhar nada ou ganhar alguma coisa, ainda vou ter a mesma opinião. Acho que o Corinthians é muito dependente das suas estrelas. E se o Dorival ganhar uma Copa do Brasil, eu vou continuar tendo a mesma opinião. Que quem salvou ele foi o Yuri, o Memphis e o Garro. Então, mas enfim, méritos pro Dorival nessa partida. Méritos pro Corinthians, pro Yuri Alberto. Gol do Memphis Depay, nem preciso falar aqui, né? Apareceu, decidiu, fez o gol, acabou a história. Agora focar pro derby, que quarta-feira tem mais. E a gente vai vir aí com bastante vídeo, eu e o Vitinho, ainda mais derby, né? A gente vai falar bastante do Corinthians e Palmeiras. A gente vai fazer vídeo segunda, terça, quarta, pré-jogo, pós-jogo. Vamos, que vai ser da hora, beleza? Gente, deixa o like se você curtiu esse vídeo, siga a página, comente aqui se você tem alguma coisa para falar aí do Corinthians, do Dorival. E tamo junto, valeu, tá dando bastante visualizações esses vídeos, tô curtindo bastante.
Então, bora aí juntos, siga a gente nas redes sociais, lá no Rivais Sem Treta no Instagram, e o meu Twitter também tem meu link aí, se você quiser, tem o meu Twitter ali, tem ninguém seguindo lá, mas às vezes eu dou meus pitacos lá, se você curtir, eu falo também sobre NBA, que eu tenho um canal aí de NBA, que eu tô parado com o canal, mas deixa lá o like, siga lá e eu sigo de volta, beleza? Tamo junto, gente, é nóis, e vai Corinthians!